quem venceria, o Luffy ou Saitama. As versões utilizadas aqui serão o Saitama lá do final da primeira temporada e o Luffy no seu nível Yonkou com todos os feitos até agora do mangá. A primeira coisa que eu tenho para comentar aqui é que eu irei considerar guias e databooks de ambas as obras e também cálculos que serão feitos para medir os feitos de ambas as obras também. Tirando isso, eu vou aqui iniciar com os feitos do Luffy, o que é muito importante que vocês prestem atenção nessa parte do vídeo. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer é, o planeta de One Piece já foi calculado tendo o tamanho do Sol. Se quiserem saber de mais detalhes, vocês podem chegar aí no link da descrição e procurar para saber, mas basicamente, se nós formos medir o rio de Alabasta, que tem cerca de 50 km, podemos acabar descobrindo por cálculos de pixel e de escala, saber qual o tamanho das outras estruturas do planeta de One Piece, para aí saber o tamanho do planeta, que foi calculado sendo mais ou menos ali do tamanho do Sol. Isso condiz com a própria citação da fruta do Barba Negra, que é dita podendo criar buracos negros reais pelo próprio Oda em um guia. Sendo assim, a habilidade da fruta do Barba Branca, que permite ele destruir o mundo, já faria com que ele fosse upado para nível Star. E se vocês duvidam ainda disso, já é dito em outro guia também, que a fruta do Barba Branca é considerada a ofensiva suprema. Até aí tudo bem, até aí nada mal. Mas como isso se aplica ao Luffy? O Kaido ele é dito sendo a criatura mais forte do mundo em diversos lugares da obra, na novel do Ace e ainda assim em databooks e guias como o Vivricard. Sendo assim, o Kaido ele já seria bem mais forte que o Barba Branca. Esse mesmo Kaido considerou o Luffy como um dos poucos capazes de enfrentá-lo, e além disso, o Luffy conseguia causar dano ao Kaido e lutar contra ele, sendo que o Kaido ele lutou a sério contra o Luffy, como vocês podem ver nessa própria citação do personagem quando ele estava bêbado. Sendo assim, o Luffy tinha força suficiente para ferir o Kaido, que já é mais forte que o Barba Branca, que pode destruir um planeta que já foi calculado tendo o tamanho de uma estrela. Agora, sobre a velocidade do Luffy, ainda pré-time skip, o Enel, sim, o Enel, já conseguia ler ondas eletromagnéticas. Essas ondas elas são capazes de viajar no espaço na velocidade da luz. E mesmo conseguindo ler essas ondas, o próprio Enel considerou um dos golpes do Luffy como rápido. Isso é condizente porque ainda pré-time skip, o Luffy tinha feitos lá no arco do Fox de superar os raios de fótons da própria raposa prateada. Isso já é um feito acima da velocidade da luz, porque o Luffy desvia de vários raios de fótons. Isso condiz com o Zoro, que desvia de golpes do Kuma, que também possuem a velocidade da luz. E isso tudo aumenta ainda mais quando o Luffy utiliza seu Gear Second, que foi confirmado pelo Databook Yellow como aumentando os atributos físicos do Chapéu de Palha em no mínimo 10 vezes. Mas até então, eu estou falando da velocidade do Luffy do pré-time skip, porque pós-time skip o Luffy fica muito mais rápido. Pré-time skip ele tinha dificuldade de derrotar e acompanhar um pacifista em 1x1, porém pós-time skip, além de chamar um raio na velocidade da luz de lento, o Luffy conseguiu dar one shot e blitz no pacifista, sendo assim demonstrando que ele ficou muito mais poderoso. Agora, terminando de falar, o Luffy também aprimorou todos os seus hakis, demonstrando visão futura que ele aprendeu na luta contra o Katakuri, haki do armamento avançado e haki do rei avançado, que upa todas as suas capacidades. E se vocês duvidam disso, é só vocês lembrarem lá no capítulo 1001 de One Piece, onde o Luffy, mesmo prevendo o futuro, tomou Blitz do Kaido base, para depois no capítulo 1010, mesmo desgastado após a batalha e depois do uso do Gear 4, ao desbloquear o seu haki do rei avançado, o Luffy conseguiu desviar de um golpe a queima-roupa do Kaido híbrido e contra-atacá-lo, demonstrando que o seu boost físico foi muito absurdo. Basicamente, em resumo, essas são as habilidades físicas do Luffy. Afinal de contas, ele tem outras habilidades advindas do haki, como a negação de durabilidade, a visão futura, como eu já falei, a potencialização disso com seu haki do rei avançado e outras habilidades como o despertar de sua fruta, como a manipulação do ambiente, a revitalização da sua estamina, entre outras coisas que nosso chapéu de palha possui. Porém agora, o que o nosso careca invencível Saitama consegue fazer? Vejamos aqui.
O Saitama, desde antes de ficar invencível, já possuía um feito da velocidade da luz, como por exemplo quando ele conseguiu ver seu próprio reflexo no espelho do banheiro antes sequer da luz ela conseguir refletir o que estaria para ser refletida. Basicamente, o Saitama ele conseguiu ser mais rápido do que a luz que estava se refletindo no espelho, ou seja, ele superou ali naquele ponto já a velocidade da luz, demonstrando que ainda antes de ficar careca e invencível, o Saitama já tinha uma velocidade absurda. Tirando isso, nosso carequinha conta com uma força física absurda, uma força física o suficiente para partir meteoros gigantes, capazes de basicamente destruir a cidade Z, que mais ou menos ali tem o tamanho de um país aqui na vida real, conseguir vaporizar uma montanha só com o vento do seu soco e aguentar golpes do Boros. Agora, o quão forte é o Boros? Segundo um databook de One Punch Man, com a sua técnica Canhão que Ruge Estrela em Colapso, que vem da sua energia interna, o Boros ele conseguiria vaporizar uma estrela, isso mesmo, uma estrela. E esse mesmo databook ele acaba esclarecendo que, apesar do Saitama ser muito poderoso de fato, o Boros conseguia ali causar dano ao Saitama, mesmo que fosse um dano superficial pela resistência enorme do careca. Porém, nós temos que salientar aqui sim uma coisinha. Dentro do mangá, o próprio Boros ele afirma que a sua técnica só iria vaporizar a superfície do planeta, ou seja, desmentindo a informação, ou supostamente desmentindo a informação do databook. Irei considerar nessa análise, até porque, como eu já falei no início do vídeo, estou considerando informações dos databooks. Ou seja, sim, o Saitama nesse vídeo aqui estaria no nível de estrela grande, no mínimo. Porém, o que mais o Saitama possui? Além de uma imensa força, resistência e velocidade, eu vou usar aqui uma informação mais para frente do mangá, né? Mas enfim. Na sua luta contra o Garou Monstro, o Saitama ele demonstrou resistência aos seus órgãos internos, quando o próprio Garou ele utiliza uma onda de energia que nem sequer conseguiu danificar o Saitama internamente. E basicamente é isso que o nosso careca tem. Ele é muito poderoso e feriu só superficialmente com os golpes do Boros, ficando com leves arranhões, e além disso conseguiu vaporizar o golpe do Boros, que poderia obliterar uma estrela com o seu soco sério. Agora, em uma luta, quem venceria? O Saitama ou o Luffy? Quem sairia vencedor entre esses dois monstros? E sem sombra de dúvidas, quem venceria seria o Luffy. Agora eu tenho que explicar tudo com calma e entendam o porquê. Apesar do Saitama conseguir derrubar o golpe do Boros, que já conseguiria destruir uma estrela, o Luffy conseguiu se equiparar ao Kaido. E rapaziada, se equiparar ao Kaido não é pouca coisa não. Vamos lembrar que a fruta do Barba Negra permite com que o próprio Barba Negra consiga criar buracos negros, e a Gura Gura no Mi já foi dito sendo a fruta com a ofensiva suprema. Sendo assim, os usuários da Gura Gura no Mi, como Barba Negra ou Barba Branca, conseguem ter uma ofensividade, uma potência bem maior do que usuários só da Yami Yami no Mi. E o próprio Kaido ele é dito como sendo superior ao Barba Branca. Isso pois o Barba Branca ele era o homem mais forte do mundo, enquanto o Kaido ele é a criatura mais forte do mundo desde antes do Barba Branca ficar velho. Desde lá na época do Oden, o Oden já falou sobre isso. Ou seja, basicamente o Kaido ele é sim mais forte que o Barba Branca no auge, e logicamente tem uma potência de ataque maior do que um usuário da Yami Yami no Mi, que por sua vez já pode simular um buraco negro com a sua fruta. E o Luffy foi reconhecido como um dos poucos capazes de enfrentar o Kaido, isso sem o seu Haki do Rei, pois com o Haki do Rei, os atributos físicos do Luffy como força, velocidade, percepção e o próprio Haki são elevados de forma absurda, fazendo com que o Luffy ele possa até mesmo ir em um x1 a sério contra o Kaido. Em questão de velocidade também, o Luffy supera o Saitama, pelo menos o da primeira temporada, pois apesar do Saitama ser mais rápido que a luz, o Luffy já é muito mais rápido que a luz, e isso eu estou até desconsiderando alguns multiplicadores, porque o Luffy ele já no mínimo seria 1000 vezes mais rápido que a luz, enquanto o Saitama
Sendo até humilde aqui, a gente poderia dizer que ele é só 100 vezes mais rápido que a luz, isso contabilizando somente a primeira temporada, como eu falei no início do vídeo. Ou seja, mesmo se eu dissesse que o Saitama supera em 100 vezes, o Luffy tem feito de até 1000 vezes a velocidade da luz. Isso, gente, é brincando, forma base praticamente. Ou seja, o Luffy é muito mais rápido, tem feitos muito maiores. E além do mais, vocês podem argumentar que não tem como o Luffy passar da resistência física do Saitama, que fez ele tancar golpes do Boros que já podia obliterar estrelas. Mas sim, o Luffy tem como. O Luffy com seu Red Hawk pode inflamar as moléculas d'água dentro do corpo do Saitama e causar dano. E como eu sei que causaria dano? O único poder que o Saitama demonstrou foi a evolução exponencial, que eu desconsiderei nessa análise. Ele não vai poder evoluir conforme a batalha. E o Saitama não tem autossustentação. Ele ainda é um humano que demonstrou fraquezas humanas. Ele demonstra necessidades básicas. Querendo ou não, o golpe Red Hawk do Luffy, acompanhado do seu Haki do Rei e do seu Gear 5, fariam sim efeito no Saitama. E um Bajrangan, somado com tudo isso, iria ficar completamente potencializado e brutal para o Saitama. E o Luffy possui habilidades como a previsão do futuro, o armamento avançado que permite atacar de longe. Necessariamente ele nem precisa estar perto do carequinha. Então sim, em uma batalha, querendo ou não, o Luffy venceria. Porque se eu contasse aqui de fato a evolução do Saitama, ele poderia ganhar do Luffy. Porém, somente o Luffy, lutando com as condições que eu coloquei sem o Saitama poder evoluir, o Luffy levaria. Na pior das hipóteses, o Saitama até poderia dar uma dificuldade alta. Porém, considerando tudo que eu considerei, o Luffy leva com média, no máximo. Beleza, gente? É isso, obrigado por terem visto o vídeo, é só o meu ponto de vista. Se tiver alguma discordância, deixa aí nos comentários e até a próxima.